Olá, crianças. Agora a gente vai para a nossa aula de geografia, tá bom? A gente vai finalizar a unidade 6, belezinha? Então vamos lá. A aula de geografia de hoje é sobre os meios de comunicação ao longo do tempo. Então tá na página 142 até a página 148. Os meios de comunicação, eles, assim como o transporte, eles evoluíram ao longo dos anos e contribuíram muito para transformar o espaço geográfico, ou seja, através dos meios de transporte, dos meios de comunicação, pessoas de vários lugares conseguem ficar conectadas ou conseguem se encontrar com mais facilidade, tá? Por meio da câmera, eu estou falando com vocês hoje, tá? Então, esse é um exemplo de comunicação e de como avançou. Se uma pessoa pegar um avião lá em São Paulo, em poucas horas ela pode estar do outro lado do mundo, tá? É nesse sentido que os meios de comunicação e os meios de transporte aproximam as pessoas geograficamente, tá? Então, eu posso, ao mesmo tempo, falar com uma pessoa que está na Austrália, estando no Brasil, ou viajar para a Austrália utilizando os meios de transporte que a gente tem hoje, tá? Os meios de comunicação servem para transmitir informações, mensagens e ideias para outras pessoas. Por isso, eles podem utilizar diversos tipos de linguagem, como escrita, sonora, visual ou digital. Então, o WhatsApp a gente usa direto. É um recurso digital para se comunicar, tá? Eles também podem ter diferentes finalidades. Uns servem para possibilitar a comunicação individual, então temos um termo aí, comunicação individual, que é entre duas pessoas ou um grupo de pessoas pequeno, tá? Ou a gente pode ter os meios de comunicação em massa, que é diferente, tá? A gente vai ver o porquê que é diferente. O objetivo dos meios de comunicação de massa é transmitir informações para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, as televisões. Os informativos que elas dão, por exemplo, um pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro. Se ele transmite na televisão, ele está atingindo um grande número de pessoas. Tá? Então, ele está utilizando um meio de comunicação em massa. Beleza? Os primeiros grupos humanos estabeleceram formas de linguagem para se comunicar e deixar mensagens para os demais. A pintura rupestre, por exemplo, é considerada um dos primeiros meios de comunicação. Elas eram feitas na superfície das rochas e paredes de cavernas, e geralmente retratavam animais, plantas, pessoas e símbolos abstratos que representavam o cotidiano daquela época. Então, sobre a pintura rupestre, vocês já sabem um pouquinho, né? A gente já estudou em história, já estudou em artes, né? Então, esse é um desenho de uma pintura rupestre encontrada na Argentina. A pintura rupestre é um exemplo de linguagem visual, porém, com o passar do tempo, novas formas de linguagem foram desenvolvidas por grupos humanos espalhados por diversas regiões do mundo. Algumas comunidades tradicionais, por exemplo, ainda se comunicam por meio de sons produzidos por tambores ou outros instrumentos musicais. Então, algumas comunidades indígenas, por exemplo, que é uma comunidade tradicional, se comunica dessa forma, tá? É cultural. Os meios de comunicação foram aprimorados com o desenvolvimento da escrita, tá? Então, lembra da escrita lá que surgiu com o primeiro código de leis para informar todo mundo sobre as leis que existiam? Lembram? Então, a gente estudou em história. Quando aconteceu as primeiras escritas, os primeiros códigos escritos, os primeiros símbolos, e isso fez com que os meios de comunicação fossem evoluindo cada vez mais, tá? A gente viu os vários alfabetos que foram construídos ao longo do tempo, dos fenícios, dos romanos, dos egípcios, lembra? Então, tudo isso fez com que o desenvolvimento da comunicação fosse maior. O surgimento do correio permitiu que as ideias e as informações pudessem atingir grandes distâncias, e as cartas escritas à mão se tornaram a principal forma de comunicação entre as pessoas que estavam em lugares distantes. E isso há um tempo mais recente. Antigamente, eles levavam cartas de forma bem mais dificultosa.
Aí depois surgiu o correio que a gente conhece, né, de levar mesmo as cartas até o Sedex que a gente tem hoje, que a gente pede uma coisa pela internet e chega rapidinho em casa. Durante muito tempo, a comunicação em massa era realizada por meio de circulação de jornais e revistas, mas em quantidade moderada, não eram jornais grandes como a gente conhece hoje em dia, tá? Eram jornais pequenos que passavam pelas vilas ou pelas cidades próximas, tá? Não se sabe ao certo quando esse meio de comunicação foi inventado, mas com a invenção da máquina de impressão pelo alemão Johannes Gutenberg, no século XV, as informações que antes eram escritas manualmente em folhas de jornal passaram a ser impressas, tornando a publicação de jornais, revistas e livros mais rápida e mais abrangente devido à maior quantidade. Então, essa é uma imagem que está aí na apostila de um jornal antigo, tá? Então, vocês podem ver que ele é bem diferente, as letras são diferentes dos nossos jornais. O nosso tem mais imagens, né? Isso. Então, mais tarde, no século XIX, foi criado um aparelho capaz de realizar a comunicação a longa distância e de forma mais rápida por meio de códigos, o telégrafo, tá? Ele se tornou uma das maiores invenções da época e as informações passaram a ser transmitidas de forma mais confiável. Por isso, os telégrafos eram muito utilizados pelos órgãos militares de países que estavam em guerra. Então, essa aqui é a imagem do telégrafo, tá? É aquele código Morse, tá? Cada batidinha significa uma letra. Então, o telégrafo foi inventado por Samuel Morse com o objetivo de transmitir informações a longa distância por meio de. Somente com a invenção do telefone, as pessoas passaram a se comunicar mais facilmente. O aparelho de telefone foi inventado em 1860 pelo cientista britânico Alexander Graham Bell. Naquela época, somente as famílias mais ricas tinham acesso aos aparelhos e as chamadas não eram realizadas de forma direta. Então, eles ligavam para uma telefonista que passava para outra pessoa, tá? Era necessário ligar para a central telefônica e nesse local as telefonistas recebiam as chamadas e transferiam a ligação para a pessoa com quem desejavam falar. Então, essa é uma telefonista operando uma central telefônica para realizar uma ligação. Mais tarde, no início do século XX, a popularização do rádio permitiu que notícias, músicas, novelas e partidas de futebol fossem transmitidas para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Com a linguagem sonora, o rádio se tornou um dos principais meios de comunicação de massa no mundo, tá? No Brasil, a primeira transmissão de rádio aconteceu em 7 de setembro de 1922. Daqui 2 anos, irá fazer 100 anos que teve a primeira transmissão de rádio, então é bem recente, tá? Com o discurso do presidente da época, Epitácio Pessoa. De lá para cá, o aparelho se transformou ao longo do tempo e atualmente a programação do rádio pode ser escutada por meio de aplicativos instalados em equipamentos eletrônicos como os smartphones. Então, pelo seu celular você pode escutar uma rádio, por exemplo, tá? Apesar dessas transformações, os brasileiros sempre mantiveram o hábito de utilizar o rádio para escutar músicas, saber das notícias, da previsão do tempo, dos locais de trânsito na cidade, etc. Essa é a imagem de um aparelho de rádio antigo. E depois tem uma menina que possivelmente está ouvindo um rádio utilizando o seu smartphone, tá? Décadas após a invenção do rádio, surgiu um novo aparelho que foi capaz de transformar os meios de comunicação ao unir as linguagens visual e sonora. A televisão se popularizou no século XX e hoje faz parte do dia a dia das pessoas. Então, se fazem 100 anos que o rádio teve a primeira transmissão, então a TV é mais recente do que o rádio ainda, tá? E não era todo mundo que tinha televisão, era um aparelho caro. Então, normalmente, uma pessoa da rua tinha uma televisão e todos os vizinhos iam até lá assistir. Então, a primeira transmissão realizada no Brasil ocorreu em 1950. Então, bem mais recente que o rádio, tá? Muitos avós estavam
eram crianças nessa época. Perguntem para eles como foi para eles essa inovação, tá? Questionem sobre isso, se vocês tiverem a oportunidade. E naquela época as imagens eram em preto e branco, não tinha cores como hoje em dia, tá? Então as pessoas se reuniam para assistir TV em preto e branco. Atualmente, os dados do IBGE revelam que mais de 95% das casas brasileiras possuem pelo menos um televisor. Esse meio de comunicação é utilizado para transmitir jornais, partidas de futebol e outros esportes em tempo real, novelas, filmes, programas, desenhos, séries e uma enorme quantidade de publicidade por meio de imagens coloridas e digitais. Então, a publicidade também usa da televisão como uma forma de vender seus produtos, tá? De fazer a gente querer comprar aqueles produtos. Quem nunca viu uma propaganda e falou assim, nossa, eu queria um desse? Cada propaganda também tem seu público-alvo diferente. Isso tudo é feito por meio dos publicitários que utilizam as comunicações em massa para alcançar mais consumidores. O surgimento da internet nas últimas décadas provocou uma nova transformação nos meios de comunicação e nas nossas vidas. Então, por exemplo, a Pro tem 24 anos. Já teve uma época em que a Pro não tinha um computador e nem um celular, claro, e que também não tinha internet. E aí, como que eu fazia as pesquisas como eu fazia as pesquisas da escola? Tinha que ir até a biblioteca municipal, chegar lá na bibliotecária e falar assim, eu preciso fazer um trabalho sobre o descobrimento do Brasil. Aí a mulher dava 5 livros para mim, falava assim, toma, tá aqui. E aí eu tinha que pesquisar nos livros para fazer o trabalho. Diferente de vocês que digitam lá no Google descobrimento do Brasil e aparece tudo que tem, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com a internet, porque devido ao tanto de conteúdos que ela apresenta, algumas informações podem ser falsas, tá? Como as fake news, as páginas que são editáveis e que podem ter alguma informação errada, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas o surgimento da internet ajudou bastante na comunicação. Eu lembro que teve um dia que eu fui fazer um trabalho, que eu cheguei lá e falei assim, moça, eu preciso de um trabalho sobre a Primeira República. Ela falou assim, então, você quer que eu imprima a Barça para você? Eu falei assim, quê? Você vai imprimir para mim? Eu achei o máximo. Hoje em dia vocês podem imprimir as coisas direto, né? Então, é uma realidade diferente da minha, por exemplo, que sou nova. Imagina os pais de vocês, os avós, tá? Conversem com eles sobre isso, perguntem como eles faziam as pesquisas da escola, como eles estudavam antes da internet. Vamos ver o que eles respondem. A circulação das informações se tornou rápida e a conversa entre as pessoas que vivem em diferentes países, por exemplo, se tornou instantânea. Então, hoje a gente manda uma mensaginha para quem está lá na Suécia, a pessoa já recebe e já responde, tá? Então, é instantâneo, como se ela estivesse do seu lado conversando. Agora é possível conhecer e obter notícias sobre lugares distantes em tempo real. Com a internet, podemos assistir a filmes, escutar músicas, ter acesso às redes sociais, conversar com as pessoas, ler jornais e livros, etc. Além disso, os avanços tecnológicos recentes proporcionaram o surgimento de outros aparelhos, como os smartphones, smart TVs, tablets, computadores e laptops, que se conectam facilmente à internet e permitem às pessoas navegar e usufruir dos conteúdos disponíveis nesse meio de comunicação. É possível observar na paisagem diversos elementos necessários para o funcionamento dos meios de comunicação. Então, a gente vê na rua, quando a gente anda, os fios dos postes, não vê? Eles são necessários para energia e também para acesso à internet, tá? Então, redes de antena de celulares e cabos de fibra ótica que ficam aparecendo aí na nossa paisagem. Então, os meios de transporte, os meios de comunicação, além de mudar as vidas das pessoas, mudaram também a paisagem das cidades, tá? No Brasil, o acesso à internet tem se expandido em todas as regiões. De acordo com as estimativas do IBGE, em 2016,
cerca de 63% das casas brasileiras têm acesso à internet por meio de computadores, smartphones ou outros aparelhos. Os jovens entre 18 e 24 anos pertencem à faixa etária da população que mais utiliza a internet. No entanto, há regiões do país que não possuem infraestrutura adequada de comunicação, como a presença de redes de antena de telefones celulares e de fibra ótica. Esse fator, associado à falta de condições financeiras, faz com que muitas pessoas não possuam acesso à internet facilmente. Tá? Então, 63% têm acesso. Os outros 37% não têm. É um processo que está acontecendo no Brasil de acesso à internet, mas que nem todos conseguiram ainda, tá? Não chegou para todos. Ainda temos 37% da população que não tem acesso à internet. Vocês imaginariam a sua vida sem internet hoje? E aí, o que aconteceria? Já não daria para ver a aula da Pro Laura. E aí? Como é que vocês iriam estudar? Então, é uma coisa para se pensar, tá bom? E também pensar em utilizar a internet de forma adequada, pesquisando coisas saudáveis, tá? Da faixa etária de vocês, beleza? Meios de comunicação e economia. Então, qual que é a relação dos meios de comunicação e a economia? Eu já falei um pouquinho sobre isso, porque nas televisões, por exemplo, a gente tem muita propaganda, e as propagandas vendem produtos, e os produtos fazem parte da economia, tá? Os atuais meios de comunicação são de grande importância para a economia. Muitas empresas utilizam as transmissões de rádio e TV para fazer propaganda e vender os produtos para os consumidores. Elas também podem entrar em contato com as empresas de outros países e levar esses produtos para diversas regiões do mundo. Além disso, por meio da internet, é possível fazer compras em lojas e mercados virtuais, ter acesso à sua própria conta bancária para pagar contas, solicitar serviços como os de chaveiro, encanador, etc. Então, por meio da internet, por meio dos meios de comunicação, a gente consegue fazer muita coisa, mexendo no banco, consegue comprar coisas de lojas virtuais e receber no conforto da sua casa, tá? Comprar coisas durante a quarentena no comércio de Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Se você não quer sair de casa, você pode ligar para uma das lojas se você estiver precisando de alguma coisa, e aí eles levam até a sua casa com o sistema de delivery. Então, tudo isso é possível devido ao meio de comunicação. Essa fase que a gente está vivendo é a fase que a gente mais vê a necessidade desses meios de comunicação. Sem eles, a gente não conseguiria fazer nada, a gente não conseguiria trabalhar home office, a gente não conseguiria estudar de casa, tá? Estudar em casa já é um processo que vem acontecendo através das aulas EAD, tem faculdade que é EAD, por exemplo. Mas aí agora virou uma realidade para nós devido ao problema que a gente está vivendo de saúde mundial, né? Então estamos todos protegidos dentro de casa, fazendo aula à distância. Mas logo tudo isso vai passar e a gente vai voltar sim para a sala de aula, tá bom? Vamos torcer para que tudo dê certo, que Deus abençoe todo mundo, né? Então, continuando, vamos só ler um resuminho dessa unidade 6. Então, os meios de transporte e de comunicação são responsáveis por conectar pessoas e lugares do mundo todo. Os meios de transporte e de comunicação passaram por diversas transformações ao longo dos séculos provocados pelos avanços tecnológicos. Os meios de transporte e de comunicação são fundamentais para o nosso modo de vida atual e estão muito presentes no nosso cotidiano. Os meios de transporte são de grande importância para as atividades econômicas presentes no nosso país. A população urbana costuma se deslocar nas cidades por meio de transporte individual, como os ônibus, ou de transporte coletivo, como ônibus e metrô. Os meios de comunicação se transformaram ao longo do tempo e mudaram a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. Enviar cartas pelos correios era a principal forma de comunicação entre pessoas que moravam em locais distantes. As notícias também circulavam de forma mais lenta, apenas por meio de jornais e revistas impressas, em pouca quantidade, porque era tudo escrito à mão.
O acesso à internet tem se expandido em todas as regiões do Brasil. Os atuais meios de comunicação são de grande importância para a economia e facilitam os negócios e as vendas das empresas em todas as regiões do mundo, tá? Refletindo sobre tudo isso, a gente vai responder as questões da página 151, 152 e 153, ok? Um beijo. E agora assistam a correção de matemática e a seguir a aula de matemática. Até mais. Ah, e a correção de geografia está em PDF junto com essa aula, tá bom? Porque eram poucas páginas, aí eu resolvi não fazer um vídeo para vocês não ficarem cansados, tá? Tchau, tchau!